Bom dia. Tudo bem, Bom dia, Matheus? professor. Tranquilo? Tudo bem, e você? Bem, você? Prazer conhecê-lo, Matheus. Conhecê-lo, Matheus. Prazer é todo meu. Você é doutorando, Deixemos. então, na FEA. Isso. Quem que é o seu orientador? Professor Paulo Trombone. Ah, ótimo, excelente. Eu fiz mestrado e doutorado também na FEA, com o professor Bom. Vasconcelos, Eduardo Sim, Vasconcelos. conheço. Ele é um grande mestre, né? Professor Trombone também, excelente. Eu vi o trabalho aí que vocês fizeram, É. muito interessante. Legal, bom trabalhar com você. A gente vai ter três apresentações, né? Na nossa sessão. Isso. Serão três apresentações. Ah, ok. Beleza. Então, Eu vou só oi? mudar a internet aqui. Eu vou só mudar a internet aqui, porque a da fé aqui tá meio. Uhum. Mas pode ir falando que eu tô ouvindo. Não, não, Você tranquilo. quer organizar de qual forma? Então, o que eu estava dando uma olhada lá, a gente vai ter três artigos, né? E vamos ter. Então, eu faço a apresentação, é assim o processo padrão, né, do SEMEAD, né? Eu faço a apresentação, né, dos artigos, Uhum. da sessão, os autores, né? Aí, se você puder colar aquele link de avaliação lá no Zoom, enquanto eu estiver fazendo a apresentação, por favor. Uhum. E a gente faz um processo padrão, né? Cada artigo tem 8 minutos para a gente assistir o vídeo. A gente faria a discussão de 8 minutos após o artigo, né? Uhum. E aí, ao final, a gente faz uma abertura para debates. Como são só os três artigos, né? A gente vai ter, eu estava fazendo aqui um cronograma, a gente vai ter 30 minutos para o debate, então eu acho que vai ser bem tranquila essa sessão, né? Então, eu acredito que Sim. esteja é, bem tranquilo. E você, como moderador, né, acredito que você vai conduzir aí as discussões dos artigos e tudo, né? Para cada artigo, eu elaborei uma pergunta, né, que eu li os artigos, tudo, elaborei uma pergunta, né? E Uhum. o que a gente pode fazer, após a apresentação do vídeo, né? Se você quiser, eu posso abrir para você fazer as tuas considerações Aqui é sobre o só artigo, para né? apresentar, E aí a gente abre para o público, né? Fazer as perguntas deles e tal. O que que você acha? Pra mim tá tranquilo. Se quiser fazer aquele. Seguir, né, o padrão ali, a gente Seguir o apresenta os padrão do 8 minutos. SEMEAD aí, né? É, é. É, Discussão então, de 8 minutos e um dos artigos é até meu, então é eu vi. tranquilo. Eu vi, É tá porque bom. na verdade, eu tô como líder aqui da gestão da inovação, né? Como líder dos voluntários, aí eu aproveitei e falei, já que esse artigo é meu, eu vou nessa sessão aqui. Ah, legal. Então, Esse tema ainda é o coordenador é o professor Eduardo, né? é o professor Eduardo, não, aqui é o Ari Plonsky e o Carlos. Mas Ah, esse não é tema mais é o o professor professor Eduardo? Eduardo. Ah, Esse o tema professor Eduardo. é o professor Eduardo, o professor Eduardo, aí ele tem parceria, acho que o Davi Ronco e Isso, é o mais um outro Davi. professor. Isso, é É, o Davi. O Davi é foi que eu meu sempre, colega eu de sempre falo com o doutorado. Davi. É. Uhum. E quando que você defende a sua tese? Se tudo der certo, em fevereiro eu deposito e aí até Ah, o tá final do ano eu próximo. devo defender. Tá próximo, então. Qual que é o teu É, tema de pesquisa? eu estou trabalhando com é, fatores para implementação da manufatura aditiva em empresas estabelecidas no Ah, que Brasil. interessante. Muito legal. Fatores críticos para implementação de manufatura aditiva. Eu trabalhei muitos anos na indústria, né? Como eu fui gestor na área de inovação tecnológica na Manhete Marelli, a área de empresa Uhum. automotiva, né? E aí eu fiz, como era líder, né? Eu fiz um mestrado com a orientação do professor Márcio Vasconcelos, né? Quando eu estava na empresa, né? Mestrado. Aí em 2014 eu saí da empresa porque ela foi o núcleo foi para a matriz lá na Itália. E aí eu entrei na área acadêmica os dois pés, aí fiz o doutorado e tal. Então, bem interessante. A inovação está no sangue da gente, né? Mas legal. É, eu Temos. ainda estou, na verdade, em busca aí de outro caso. Eu já estou com dois casos muito bons, bem, bem legais. Tá faltando Legal. um ainda, né? Ah, entendi. Faltando um dos casos ainda. Legal. Muito bom. Bom Bom dia, dia, bom tudo dia, bem? Luiz. Bom dia, Bem-vindo. Matheus. Obrigado.
Tá. O pessoal diz aqui qual é. Bom dia, bom dia. A gente pode iniciar, né? Já são 9 horas, Matheus. Vamos iniciar, então. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Bloem. Vocês me escutam bem? Todos me escutam? Ótimo. Bom dia a todos. Nós estamos iniciando a sessão no tema de gestão de inovação, organização, processos e projetos de inovação no 26º SEMEAD. Parabenizo e recebo com alegria os autores presentes para essa sessão de apresentação. Na nossa sessão, nós teremos a apresentação de 3 artigos. Então, inicialmente, haverá a apresentação do artigo Práticas de Gestão de Inovação em uma Empresa de Base Tecnológica, da autoria do Luiz Madeira Sobrinho, aqui presente, bom dia. A Elda Taira e Ezequiel Lobo. Em seguida, haverá apresentação do artigo A Transformação Digital como Propulsora da Gestão da Inovação em Empresas Estabelecidas, de autoria de Rúbia Borges, Matheus Bitt, aqui presente, bem-vindo, Oscar Adorno e Paulo Trombone, Nascimento. E finalizaremos com o artigo a Análise Qualitativa Comparativa, explorando as capacidades dinâmicas para o desempenho da inovação em startups de base tecnológica, de autoria de Tiago Siqueira, Pablo de Paula, aqui presente, bem-vindo, e Luiz André Ataíde. A dinâmica da nossa sessão haverá apresentação dos vídeos, com uma duração máxima de 8 minutos. Depois nós abriremos, entre um artigo e outro, a apresentação de um artigo e outro, nós abriremos para um debate de cerca de 8 minutos.
e após a finalização da apresentação dos artigos e debates, haverá um debate geral no nosso fórum. Então, a gente vai iniciar. Eu peço agora que o Matheus, você pode colocar o primeiro artigo, por favor? A apresentação do vídeo. E aí Perfeito. a gente já inicia a nossa sessão, ok? Então, boa sessão para Agora, todos. Vamos em frente. deixa eu só organizar ele aqui. Estão todos vendo aí a tela? Estamos, mas ela não está, ela está meio. Agora melhorou. Se puder colocar no modo apresentação. Isso, tá. Agora está jóia. Esta é a apresentação do artigo de prática de gestão da inovação em empresa de base tecnológica. O áudio tá bom? Tá jóia. Tá bom para vocês aí? Como participantes, Madeira Sobrinho, Taim e Lobo. O cenário muda em favor das firmas, que mobiliza avanços e conhecimentos tecnológicos em seus produtos e serviços e no modo como os criam, desenvolve e oferta. Nesta perspectiva, as vantagens competitivas relativas ao patrimônio ou tamanho das firmas estão em declínio, ou seja, o foco deixou de ser na busca da eficiência e competitividade, com base na redução de custos e melhoria de processos, e passou a ser na geração de inovação. Assim, a gestão da inovação das organizações é um processo complexo, possui fortes características interdisciplinares e sua prática perpassa diversas atividades funcionais de uma organização. Para isso, as empresas têm que desenvolver uma série de tarefas, ações para o processo de geração da inovação, em que, em conjunto, pode ser denominadas práticas de gestão da inovação. Além disso, grande parte das melhorias são localizadas e específicas para cada empresa, produtos e mercados, na fase de investimento e durante a vida operacional de cada projeto, quando um fluxo de melhorias incrementais é incorporado ao sistema. Temos como questão de pesquisa, uma questão que ainda não está clara, é como se dão as práticas de gestão de inovação em empresas de base tecnológica, tendo como objetivo investigar as principais práticas de gestão da inovação. É uma empresa de base tecnológica que possui sede em São José dos Campos. Um referencial teórico, nós temos 3 tópicos: gestão da inovação e sua importância, práticas e ferramentas de gestão da inovação e empresas de bases tecnológicas. O método empregado tem como tipologia uma pesquisa explicativa e descritiva. A estratégia de pesquisa é um estudo de caso. As fontes de evidências foram através de pesquisa documental, entrevistas e visitas técnicas aos escritórios da empresa. O objeto de estudo e sujeito da pesquisa. Como objeto, a empresa fornecedora de soluções de mobilidade urbana e origem universitária. Os sujeitos de pesquisa foram gestores e proprietários. A análise de conteúdo de Bardan foi utilizada para analisar os dados levantados. Aqui, nos resultados, apresenta a estrutura de gestão da inovação identificada, onde verificamos aqui um fluxo de como o processo das práticas de gestão acontece na empresa, desde a fase inicial, na captação de clientes através do comercial, passando pela fase de viabilidade, pela aprovação, pela diretoria e o compliance, e chegando à fase final de implementação e entregas. Conclusões. Verifique-se uma grande ênfase na gestão financeira, onde o curto ciclo de vida dos produtos e a concorrência do mercado motivaram esta mudança no processo de gestão.
os elevados investimentos em desenvolvimento de produtos, atrelados à redução no tempo de retorno, elevar os estudos de viabilidade financeira. É uma posição que se sobrepõe ao de viabilidade técnica. As parcerias adotadas pela empresa vêm em resposta à necessidade de reduzir custos e tempo de desenvolvimento. Neste caso, existe uma particularidade, pois a empresa não desenvolve produtos em parceria, com exceção da universidade. O modelo adotado é de coparticipação, onde produtos são utilizados juntamente com os produtos pela empresa. A tecnologia não é transferida. Aqui algumas referências bibliográficas e obrigado. Bom, parabéns pela apresentação do artigo, ao Luiz e coautores. Vamos iniciar agora a sessão de debates, teremos 8 minutos. Então, eu gostaria de saber se alguém na plenária tem alguma questão para o autor. Matheus, ao Pablo. Estou abrindo aqui. Na verdade, eu tenho um questionamento, questão a gente talvez discutir, que conecta os três artigos. Não sei se é o momento ou deixar para depois, mas eu só queria saber um pouco do software que você utilizou para fazer essa análise de dados. Eu não encontrei lá, mas por curiosidade mesmo. Você utilizou o apoio de algum software para a análise de conteúdo? Bom dia, tá me ouvindo bem? Bom dia, tudo bem? Então, ouvimos bem. Eu tive um problema aqui no Zoom, porque meu computador, sexta-feira passada, deu uma pane. Tecnologia. Aí fui na assistência técnica, aí consegui salvar e o Zoom não estava mais instalado, mas deu certo. Ótimo. Estamos felizes de tê-lo aqui com a gente. É bom. Na realidade, quando estava trabalhando nessas análises de conteúdo, perdão, inicialmente fui orientado a utilizar um software, né? Mas demandou que, com o desenrolar das entrevistas, das conversas, o universo de entrevistas não foi assim suficiente para se usar um software. Já tinha visto que esse software, para ter algum resultado, ele exige normalmente 50 ou mais entrevistados, né? Na empresa só entrevistamos 14 pessoas, né? Até porque o universo total de funcionários dela hoje está em torno de 76 funcionários. E na parte técnica, né, tecnológica mesmo, tem 6 pessoas lá. Ela usa muito a FATEC hoje em dia, né? Então, ela, quando ela vai desenvolver um produto, tem uma ideia nova, então ela faz uma parceria com a FATEC, que eu entrevistei o professor responsável da FATEC, e de formas que foi a coisa foi meio pontual mesmo, foi no lápis, vamos dizer assim, né? Então cada conteúdo que foi discutido, eu sempre questionei a forma em que eles tinha as ideias surgiram, né? Como era essa ideação, comecei com essas perguntas básicas, né? De ideação, depois desenvolvimento dessas ideias, né? A quantas se via os parceiros nesse desenvolvimento, e aí eu fui compondo, e cada conjunto de resposta eu fui agrupando as respostas para cada uma aquelas posições que eu tinha estruturado inicialmente, e respondendo. E sempre tendo, às vezes, um cuidado, porque normalmente quando a gente fala com o pessoal da área tecnológica, eles querem puxar muito para o desenvolvimento dele. Então, se a gente focar aí nessa história, ele passa 3 horas falando e, e não fala muito bem o que você está querendo. Eu ficava perguntando, quais são suas práticas? Qual é o método que você usou? Aí ele ficava falando do produto. E eu ficava fazendo essa queda de braço o tempo todo, querendo saber qual era a metodologia utilizada,
aqueles processos, e ele sempre falando, eu estou com um produto novo, assim. Mas foi nessa forma, né? Excelente. Então, foi feita uma análise, como você falou, né? No É, lápis, né? foi. Legal. Tem mais alguma pergunta, Matheus ou Pablo? No momento, não. Então, tá, joia. Depois, na sessão plenária, né, a gente vai discutir um pouco mais, nós vamos ter bastante tempo para discutir esse artigo, achei bastante interessante, né? E eu acredito que a gente possa dar sequência agora, já fazer a projeção do segundo artigo, ok? Perfeito. Matheus, por favor. Deixa eu colocar aqui. Bom dia a todos, meu nome é Matheus Frechiani Vitti e eu vim apresentar o trabalho Transformação Digital como propulsora da gestão da inovação em empresas estabelecidas, que foi um trabalho realizado em parceria com a Rúbia Polegato Borges, o Oscar Adorno de Amaral e o professor Paulo Trombone de Souza Nascimento. Bom, falando um pouco do contexto do nosso trabalho, que tem como base transformação digital, que é um fenômeno relativamente novo e que é vital para que as empresas elas prosperem num cenário competitivo e em constante evolução tecnológica, né? Vale a pena ressaltar que a transformação digital, ela não trata apenas das tecnologias emergentes, né, o Big Data, Cloud Computing, IoT, mas também uma evolução social e cultural dentro das empresas, que impactam tanto nos modelos de negócio quanto na cultura organizacional e estruturas das empresas, né? E a gente identificou um gap na literatura, né, na maneira como ocorre essa introdução da transformação digital nas empresas e as interconexões que existem entre os diferentes setores, principalmente quando a gente discute a inovação, né, a gestão da inovação dentro das empresas. E, portanto, a nossa pergunta de pesquisa está justamente orientada a entender como a transformação digital, né, de que forma a transformação digital pode auxiliar na gestão da inovação em companhias estabelecidas. Então, os dois pilares, né, de execução do nosso trabalho são a transformação digital e a inovação, né? A transformação digital sendo esse processo disruptivo, onde as organizações adotam as novas tecnologias em resposta às mudanças nos ambientes de negócio, que por sua vez também impulsionam a inovação na medida que exigem novos conhecimentos, habilidades, colaboração e mudanças críticas, tanto nos produtos, serviços e processos das organizações. Ou seja, há uma inter-relação entre as duas áreas que na literatura não tem sido amplamente explorada, principalmente quando a gente olha para uma exploração do tema na prática, né, no dia a dia das organizações, principalmente de organizações estabelecidas, que são organizações que já têm toda uma estrutura e cultura construída e que têm que modificar essa cultura e estrutura já estabelecida para a introdução dos conceitos da transformação digital. Esses conceitos eles trazem mudanças tanto incrementais quanto disruptivas, né, dependendo do nível de profundidade das mudanças, e que trazem todo um desafio para esse tipo de empresa dentro do cenário competitivo. Para responder a nossa pergunta de pesquisa, nós adotamos uma abordagem qualitativa e indutiva, né? Um caráter muito mais exploratório da pesquisa, sendo ainda um tema que não foi muito explorado como destacado anteriormente, e, portanto, a abordagem qualitativa se fez mais apropriada. Adotamos um estudo de caso único, aprofundado, né, em que escolhemos 6 entrevistados, sendo 3 do setor de inovação e 3 do setor de transformação digital, e a partir desses entrevistados e das entrevistas guiadas com roteiro semi-estruturado, nós conseguimos, né, coletar os dados e analisá-los de forma a extrair
quais seriam as principais dificuldades nessa relação entre o setor de transformação digital e inovação, quais as possíveis melhorias e construir, ao final do trabalho, um modelo que permitisse enxergar de forma mais abrangente a relação existente entre transformação digital e inovação. Falando um pouco dos resultados na apresentação do caso, né? A nossa empresa é uma empresa estabelecida do setor financeiro e a transformação digital, ela se iniciou dentro da empresa como uma forma de adequar as necessidades e exigências dos consumidores, né? Além disso, também há um apelo no que se refere à questão da competitividade, dado que muitas empresas do setor financeiro têm adotado uma série de tecnologias e conceitos da transformação digital. Então, a nossa empresa, aqui estudada, criou a área de transformação digital com o intuito de acompanhar essa tendência do mercado, tanto em termos competitivos quanto das exigências dos consumidores. Com base na análise dos resultados, das falas e experiências dos entrevistados de ambos os setores de transformação digital e inovação, foi possível formular um modelo de interação entre as unidades de negócio, transformação digital e inovação. A relação entre transformação digital e inovação, ela é muito importante dentro da empresa. No entanto, é necessário que as unidades de negócio também estejam presentes nessa comunicação e nessa interação, porque é de onde surgem os problemas e as necessidades da empresa que devem ser solucionadas por parte da transformação digital e da inovação. Nessa relação, nessa interação existente entre esses três blocos, nós temos aqui no nosso modelo um conjunto de informações, né, tipos de informação e momentos para esse fluxo de informação. Dessa forma, nós conseguimos entender qual informação deve fluir nessa conversa entre esses três blocos e qual momento que esse tipo de informação deve ocorrer, que é uma grande dificuldade na empresa, que é justamente entender qual o melhor momento para essa troca de informação. Então, nós temos os fóruns, as cerimônias, que trazem um ambiente propício para compartilhar tipos de informação, ou seja, metodologias e ferramentas, uma facilitação na questão do questionamento, inputs que surgem de startups e hackathons e aprendizados relacionados a produtos e negócios e também as dificuldades que podem ser encontradas nas unidades de negócio. Para finalizar aqui, as considerações finais, a área de transformação digital, ela vai trazer esses mecanismos, conhecimento e influência que é necessária para impulsionar a melhoria dos processos de gestão da inovação. Ou seja, são áreas que podem se complementar e necessitam se complementar para construir esse novo modelo de negócio, esse novo modelo de trabalho que requer uma interação tanto das unidades de negócio, quanto da inovação e da transformação digital. No geral, a pesquisa contribui para a compreensão dessa relação nova entre a empresa e a transformação digital e tem uma limitação que é um estudo de caso único. Essas foram as referências utilizadas na nossa apresentação. Agradecemos a atenção de todos e desejamos um ótimo evento. Ótimo. Parabéns, Matheus, pela apresentação, pelo trabalho. Vamos agora, então, iniciar essa sessão de debates do segundo artigo. Eu gostaria de saber se alguém do plenário tem alguma consideração, algum comentário a fazer aqui para o Matheus. Não? Eu tenho uma pergunta para você, Matheus. Então, em primeiro lugar, parabéns, né, porque esse é um tema relevante, importante, né? Transformação digital e a sua inter-relação com a inovação. Eu achei muito, muito, muito bacana o teu artigo. Um ponto que é abordado no artigo é que é a formulação da estratégia tecnológica da empresa. Esse é um tema que perpassa aí, os anos, né? Todas as empresas se deparam com isso e não é diferente nessa área de transformação digital, né?
E até mesmo no próprio artigo é citado esse ponto pelos entrevistados, essa questão da necessidade de haver uma interface entre a estratégia tecnológica e a estratégia global da empresa, tá? No modelo que você apresentou, eu senti falta como que funciona essa formulação da estratégia tecnológica. Você podia dar um parecer aí da tua pesquisa, como que você vislumbrou isso? Então, o que que acontece? Esse é um caso interessante porque a empresa ela está iniciando os esforços dela na transformação digital. Então, justamente essa dúvida é uma dúvida que a gente ficou, e você até destacou que eu acho interessante, porque não há claramente uma estratégia tecnológica, né? A empresa, o que acontece? Foi muito na época ali da pandemia, ela sentiu a necessidade de trazer o setor de transformação digital, sentiu a necessidade de trazer novas tecnologias, mas ela não formulou essa estratégia, principalmente para médio e longo prazo, é, em relação à tecnologia. E como nós vamos utilizar isso, né? Eu acho que foi muito mais uma questão ali do momento de pegar o hype ali, né, a onda que estava naquele momento da pandemia, já que ela não tinha muito desse setor e dessa orientação, e aí a gente começou a perceber, e com a pesquisa, que havia alguns pontos de atrito, principalmente com o setor ali de inovação, né, onde deveria, a gente, né, pensamos que deveria haver uma complementariedade, e na verdade tinha mesmo, era muito atrito porque um setor ficava puxando para um lado e outro setor para o outro, né? Então, eu acho que justamente a falta de uma estratégia tecnológica que gerou um pouco desse atrito. Eu acho, inclusive, algo que a gente deve trazer para o modelo, né? Talvez colocar ali como um ponto que deve ser observado e também levado em consideração pelas empresas quando trouxerem a questão da transformação digital para suas operações, né? Então, é uma ótima pergunta, realmente é um ponto de dúvida que até surgiu do próprio trabalho. Excelente. Muito obrigado. Então, ninguém tem mais alguma consideração? Se gostaria de fazer mais alguma consideração, algum dos participantes da plenária, Matheus, mais alguma complementação? Gostaria só de fazer um comentário. Nesse trabalho dele, tem alguns aspectos, né, que eu também encontrei lá na pesquisa lá com a empresa, na FATEC. E essa dissonância, às vezes, entre quem está no produto e quem está na gestão, né? Mas eles, a partir de 2015, entre 2015 e 2017, eles implementaram uma gestão de portfólio na empresa que eu pesquisei, de formas que eles deram assim, de certa forma, eu diria que engessou um pouco vamos dizer, o desenvolvimento. Mas, por outro lado, essa gestão de portfólio fez com que todo mundo convergisse com o objetivo que a empresa criou. Então, as divergências tiveram que ser aparadas, porque o meu produto que eu tô oferecendo no mercado é este, e todo mundo vai trabalhar nesse produto e vamos convergir para que esse produto vá ao mercado. Porque as empresas de base tecnológica, né, digital, eu tive o prazer de conversar com alguns pesquisadores, né? Eles têm ideias mil, né? Toda vez que você conversa com ele tem uma ideia diferente. Todo dia ele amanhece e pensa num produto novo, nem sabe faz viabilizar. De forma que a empresa, no passado, ela tinha tido perdas muito financeiras, muito sérias, porque ela deixou um pouco solto a gestão e ela produziu uma série de produtos que não conseguiu colocar no mercado. E ela perdeu muito. Lá, assim, informalmente, uma das restrições que eu tive foi as questões financeiras, não pude ter financeira e contratual, não tive muito acesso, mas nas conversas, e eu mesmo entrevistei o sócio fundador, né, assim, formalmente eu entrevistei uma vez, mas eu conversei com ele umas outras 4 vezes. E como ele era o sócio fundador,
que ainda era, porque são dois sócios, um não é o fundador, mas ainda tem um sócio original lá, em 1993, que a empresa tem 30 anos. Ela era uma incubada da UFC e evoluindo, saiu desse período de incubação, o ramo dela é gestão urbana, é tráfego, e eles visualizaram que tinham que ir para São Paulo, para uma área que a base tecnológica estava desenvolvendo, ela tinha que acompanhar, mas eles perderam algumas dezenas de milhões nesse meio de caminho, quando não gestaram. Aí a gestão do portfólio foi que deu um foco maior, e eles estão numa posição bem, vamos dizer assim, até bem estável atualmente. É só para participar aí que tem Legal. esse fato aí dessa dissonância é muito comum, muito usual mesmo. Oh, muito bom, Luiz, pelo teu depoimento. Então, a gente vê que essa questão da formulação de estratégia ela é um tema, como eu falei, né, perpassa os anos aí, né, as tecnologias vão vindo, mas o problema ele é um problema a ser enfrentado, né? Então, Sim, mas muito obrigado pela resposta e Luiz nós vamos ter oportunidade aí no plenário geral aí de conversar mais sobre esse assunto, trocar ideias, né? E eu sugiro então que a gente passe para o terceiro, apresentação do terceiro artigo. Matheus, por favor. Maravilha. Deixa eu só ajustar aqui. Thiago Siqueira, vou apresentar o trabalho intitulado Análise Qualitativa Comparativa, explorando as capacidades dinâmicas para o desempenho de inovação em startups de base tecnológica. Além de mim, também temos os colaboradores para o trabalho, o professor Dr. Peron de Paula, o professor Dr. André Ataíde e também o nosso colega Gian Calabro. Começaremos nossa apresentação fazendo a introdução ao tema, né? Acho que congelou a apresentação. Eu não sei se foi só para mim que aconteceu isso. Para mim congelou também. Ah, tá ok. Matheus, você pode dar uma olhadinha, por favor? Ah, peraí que deu. Aí. Ressaltando também a importância que tem as startups e seu papel como organizações inovadoras em condições de certeza, sua relevância dentro das empresas de base tecnológica e como as capacidades dinâmicas também são também recorrentes dentro das pesquisas sobre estratégia empresarial. Tratamos essa importância das capacidades no desempenho organizacional de inovação, ressaltando que o desempenho de inovação está diretamente ligado à capacidade de gerar e implementar ideias inovadoras. E isso surge também, levanta nosso problema de pesquisa, que questiona quais as configurações das capacidades absortiva, adaptativa e inovativa são consistentes com o alto desempenho de inovação de startups de base tecnológica. Agora vamos entrar na parte da fundamentação teórica. Primeiro definiremos startups de base tecnológica, destacando sua natureza inovadora, né, e o foco em tecnologias avançadas. Também posto, né, as três diferentes capacidades que estamos estudando, que é a capacidade absortiva, que envolve a obtenção de informações necessárias, a capacidade adaptativa, né, que permite identificar mudanças no ambiente, e também a capacidade inovativa, que está relacionada também ao desenvolvimento dessas inovações. Sendo assim, após a fundamentação teórica, chegou-se no seguinte modelo teórico que propõe que as capacidades absortiva, inovativa e adaptativa estão relacionadas ao desempenho de inovação, ou seja, que essas capacidades dinâmicas criam um ambiente propício para o desenvolvimento e desempenho em inovação dentro dessas organizações de base tecnológica. Passando para a metodologia, utilizamos uma abordagem explicativa para compreender as relações de causa e efeito entre essas variáveis. Optamos também por realizar um estudo de casos múltiplos, que permitiu explorar os eventos em situações específicas dentro das startups abordadas. E para a coleta de dados, aplicando um survey que continha 17 perguntas sociodemográficas e também 37 questões escalalísticas de 1 a 5 para os outros construtos. E também tivemos aí
15 respostas recebidas, né? 15 empresas participantes dos estudos de 62 empresas contactadas. Né? Para análise de dados, utilizamos como método, né, a análise qualitativa comparativa, conhecida também como QCA, que é um método que combina qualitativo e quantitativo para compreender as relações causais e configurações lógicas, né, de um determinado fenômeno. Especificamente para esse estudo, né, empregamos o método Fuzzy Set QCA, também conhecido e também tratado aqui nesse estudo como FS-QCA, que nos permite chegar a uma análise mais precisa das condições, porque atribuímos valores de 0 a 1 aos construtos, né, abordados nesse estudo. Então, trabalhamos com os valores de forma contínua. Né? E o FS-QCA se destaca principalmente pela sua capacidade de lidar com as informações em diferentes níveis e fornecer uma medida mais refinada para as associações dentro dessas condições. E partindo do pressuposto que diferentes combinações de fatores podem levar a esse resultado de desempenho de inovação, o FS-QCA se torna muito útil para identificar quais são as condições necessárias e o suficientes para alcançar os resultados específicos, né, por meio de indicadores de consistência e cobertura que falaremos a seguir. Vamos agora discutir nossos resultados em detalhe, começando pela tabela 1, que fornece estatísticas descritivas para os construtos analisados. Né? Essa tabela aqui nos apresenta, né, os valores mínimo, 10º percentil, mediana, 90º percentil e os valores máximos. Né? E essas informações dá para entender um pouco melhor como acontece, né, e como está a distribuição dos resultados para cada um desses construtos. E no caso do 10º percentil, mediano e o 90º percentil serão utilizados para a calibração do modelo tratado também no momento seguinte. Agora, dando uma olhada nessa tabela 2, né, que descreve essas âncoras qualitativas utilizadas para a calibração dos valores brutos, né, em adesão a esses conjuntos difusos, utilizamos uma abordagem relativa, onde que o 10º percentil representa uma adesão plena, a mediana é o ponto de cruzamento e o 90º percentil é considerado como adesão plena, né? E isso nos permitiu criar valores fuzzies correspondentes para os construtos, que são essenciais para as análises seguintes. Agora, nessa tabela 3, nos ajuda a entender melhor se a presença ou ausência de uma condição isoladamente é necessária para o alto desempenho de inovação. Calculamos os indicadores de consistência e cobertura para avaliar isso. Né? Sendo assim, a consistência mede o quanto uma condição é necessária e a cobertura indica quanto ela é relevante para explicar o alto desempenho de inovação. No entanto, a gente pode observar que isoladamente nenhuma condição pode ser considerada necessária para alcançar ou mesmo evitar esse resultado, né? O alto desempenho de inovação. Agora, na tabela 4, já estamos explorando essa combinação de condições que podem levar consistentemente as startups de base tecnológica a alcançar um alto desempenho de inovação, utilizando a minimização booleana, neste caso, para simplificar a tabela verdade e identificar quais são os padrões mais relevantes. As duas configurações que se destacam como consistentes, ou seja, que apresentam um alto desempenho de inovação, são a configuração 7 e a configuração 8. A 7 inclui a capacidade absortiva e inovativa, enquanto a configuração 8 inclui todas as capacidades dinâmicas. Finalmente, na tabela 5, apresentamos nossas soluções minimizadas, né? E essas são expressões mais concisas e explicam configurações que levam o alto desempenho de inovação. A solução parcimoniosa destaca a capacidade absortiva como essencial, né? Com uma consistência de 0,758, isso sugere que a capacidade absortiva é fundamental para explicar o alto desempenho de inovação. E a solução intermediária, conservadora, destaca a combinação com capacidade absortiva e inovativa como essencial, e com uma consistência ainda mais alta de 0,850. Isso significa, né, que a presença dessas duas capacidades é altamente consistente para alto desempenho de inovação em empresas, startups de base tecnológica. Em conclusão, após apresentar todos esses resultados, né, chegamos à conclusão de que as capacidades dinâmicas são extremamente importantes para criar um ambiente propício para a geração do alto desempenho de inovação. E é importante destacar também que não necessariamente deve haver a presença da capacidade adaptativa para criar esse ambiente. No entanto, também reconhecemos limitações para a pesquisa, incluindo a amostra restrita e a autodeclaração dos dados,
e também como recomendação para os estudos futuros que incorporem outras variáveis e também adotem outras abordagens para uma compreensão mais abrangente desse fenômeno. Por fim, apresentamos nossas referências bibliográficas tratadas nessa apresentação. Muito obrigado a todos. Agradeço. Excelente. Pessoal, vocês me escutam bem? Eu coloquei um fone aqui que está tendo um ruído de fundo para não atrapalhar nossa sessão. Aqui tem alguém usando uma britadeira aqui fora, mas tudo bem. Vocês me Perfeito, escutam, escutando sim, vocês me Estamos professor. escutam escutando. bem? Tá joia. Estamos Sim. escutando Então, somente a sua voz, a britadeira não. não, excelente. Tá ótimo. Então, parabéns, Pablo, né, e os demais autores pelo interessante artigo. A gente vai então dar início à sequência de comentários e sugestões, debates, né? Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta aqui para fazer pro Pablo, alguma consideração, algum comentário. Acho que a gente já está entrando aí no. Fica aqueles 8 minutos com um debate geral. Eu queria levantar aqui um questionamento que eu estava ontem dando uma olhada nos artigos, né? E parece que eu sou o único aqui que estou destoando, né? Porque eu estou nas empresas estabelecidas, a galera está na de base tecnológica. E aí, durante os artigos, e até no primeiro artigo que foi apresentado, o, os autores eles vão citar e bater muito nessa tecla de que vou citar, que é uma parte do artigo, que nessa perspectiva as vantagens competitivas relativas ao patrimônio ou tamanho das firmas estão em declínio. Eu gostaria de trazer essa fala e perguntar, será que isso é verdade, né? Porque o que a gente vê hoje são os gigantes que estão comprando essas empresas de base tecnológica. Então, o tamanho e, vamos dizer assim, a capacidade financeira das firmas continua sendo uma vantagem, né? O setor bancário lá, por exemplo, os caras adquirem todas as startups que eles têm interesse e que, porventura, vão ampliar e melhorar o modelo de negócio delas. Então, eu queria saber se, na opinião de vocês, se isso aí realmente procede, né? E eu tenho trabalhado com essa questão de adoção tecnológica. Quem tem feito grandes avanços, né, na adoção de manufatura aditiva são as maiores do Brasil. E bom, fiquei meio com isso na cabeça aqui enquanto eu estava lendo, né? E o trabalho do Pablo também é muito bom, todos os dois artigos muito bons, também trabalhando dentro dessa questão da base tecnológica, né? E aí eu queria trazer um pouco dessa questão. Será que realmente o tamanho e vamos dizer assim, a idade das firmas, ela realmente deixou de ter essa vantagem, esse peso? Vou manifestar aqui a minha opinião, tá? O que eu vi, Matheus, é que esse aspecto ele é muito ligado à flexibilidade na criação. As empresas de base tecnológica, elas são empresas que elas precisam ser muito flexíveis. As grandes empresas, a gestão é muito pesada, então ela não tem a agilidade nos processos. Um dos problemas que eu verifiquei, que eu cito, e que é notório, o ciclo de vida dos produtos hoje é extremamente reduzido. Você chega, vai desenvolver um produto, vai investir milhões no desenvolvimento daquele produto, e se ele não chegar rápido ao mercado, quando você chegar, os concorrentes já chegaram e você ainda não conseguiu colocar ele no mercado. Como o meu cliente já aconteceu isso no passado com ele, entendeu? Porque ele estava desenvolvendo muitos produtos simultaneamente a minha pesquisa. Então, um dos aspectos que eu vejo é esse. Agora, eu concordo com a sua opinião que as grandes empresas estão comprando as startups que são o foco do mercado deles, né? Mas elas continuam sendo uma startup. A propriedade é de uma grande empresa, mas ela continua sendo administrada daquela forma ágil, normalmente eles não têm gerência, né? Pelo que eu já viabilizei de alguns autores, tem o Quadros, que é um autor nacional, a minha própria, que faz parte da pesquisa da doutora Taim, aí, ela também tem trabalhos nesse segmento, e é mostrado que se você tira aquele modelo de uma empresa de menor porte,
ela tem um faturamento, muitas vezes, de uma empresa de médio ou grande porte. Né? Eu pesquisei essa empresa que eu fiz a pesquisa, a previsão do ano passado, de 2022, era fabricar 40 milhões de reais, para uma pequena que se diz, não pode se dizer que é pequena, né? Uma empresa grande, ela está longe, mas não pode dizer que é uma empresa pequena com faturamento desse, né? Essa redução, essa flexibilidade na tomada de decisões, ela é muito verticalizada assim, não é nem só verticalizada assim, a verticalização dela é curta e entre a chefia, que é o sócio proprietário, e a gerência, você não tem, só tem um nível que é no meio do caminho, que é um diretor. Então, as informações deles fluem muito rápido e as decisões são tomadas numa velocidade muito grande. Então, esse é o aspecto que eu vi. Agora, concordo com você, repetindo, que quem tem o capital para adquirir uma empresa de base tecnológica vai usufruir das benesses que essa empresa tem para oferecer. Com relação a essa, eu achei muito interessante essa observação que você fez, Luiz. E eu trabalhei muitos anos na área automotiva. Eu fui gestor na área de inovação de uma multinacional, em princípio a Cofap Amortecedores, né? Inicialmente era uma empresa multinacional brasileira, depois ela foi adquirida por várias empresas. Entre a empresa que eu trabalhava, ela pertencia ao grupo Fiat, né? E esse é um desafio bastante grande, né? Você adquirir uma empresa, uma startup e manter essa agilidade dela, né? Mesmo porque eu falo pela automotiva, que foi onde eu trabalhei, eu pesquisei muito, né, essa área automotiva e meu mestrado, meu doutorado foram pesquisas voltadas com adoção também, prospecção. E eu acredito que a solução para você manter essa independência seria manter a empresa à parte, né? A startup, você criar uma empresa à parte e tentar no máximo possível, mas isso é uma tentação muito grande, né? E você manter a gestão dela independente, né? Houve um caso que eu presenciei, eu cheguei a participar de uma empresa, uma startup de educação, né? Que muito inovadora e revolucionária, ela foi adquirida por um banco e no final o banco acabou até descontinuando essa startup, né? É uma pena, né? Mas incorporou na estrutura organizacional, mas no final acabou descontinuando, né? Então, acho que como o Luiz bem colocou, né? Para você conseguir manter esse espírito da startup, realmente é um desafio, né? Acho que talvez manter a estrutura independente, reportando aí para um alto nível de administração, né? Presidência, seria uma maneira de preservar essa estrutura, né? Eu gostaria de fazer um comentário, uma pergunta aqui para o Luiz, né, dos artigos. Eu li os artigos com grande interesse, e no teu artigo, Luiz, você coloca que as parcerias, né, da startup que você pesquisou, né, elas são feitas com a universidade, né? Porém, aí no início do artigo você fala que eles faziam parcerias também com os fornecedores, né? Então eu queria entender um pouco como que é a Open Innovation aí dessa startup que você analisou, né? Como que eles fazem as parcerias hoje? Então ele faz o desenvolvimento com a universidade de novos produtos, e como é que eles fazem porque um desafio que tem é você conseguir dividir, vamos dizer assim, os royalties, os lucros, né? Como é que funcionou isso na pesquisa que você realizou? Eles, no passado, com esse começado como uma incubada, né? Eles sempre foram uma empresa ligada à universidade. Depois que eles saíram de dentro do campus da universidade, eles contrataram uma série de equipes profissionais que adjuntam da universidade, sempre com ela, a universidade, sempre às vezes tinha um projeto com a universidade. Mas aí foi quando eles chegaram naquele nível que viu que eles estavam assim, com muitas ideias e poucos resultados, né? Aí eles voltaram mais ou menos à origem, né? Nessa época eles já estavam já em São José dos Campos, uma filial lá, que depois se transformou agora mais recente na matriz. A filial ficou em Fortaleza e tem outra em Caxias.
Então, com a universidade, eles fazem um contrato de desenvolvimento de um produto. Esse produto é levantado no mercado pela equipe comercial deles, né? Então, o desenvolvimento de produto ele faz e divide os royalties com a universidade. Tem um contrato específico com a universidade. Com outros parceiros, ele adquire um produto pronto. Ou então ele vende o produto para aquele parceiro, porque a questão comercial deles ela é muito dinâmica. Então, tem contratos que ele entrou, tipo um consórcio de empresas, então ele entra com software, o parceiro entra com hardware, ou então tem um mix. Só que ele não transfere tecnologia nenhuma para o parceiro, ele já entrega o produto pronto. Já entrega o produto pronto, ele não transfere tecnologia, não, porque existe um grande problema, e eu me defrontei nisso na época da pesquisa, porque essa área é uma concorrência muito grande, é o mundo da informação, né? Então, vamos dizer assim, é uma palavra até forte, mas, assim, mas você furtar a informação não é uma coisa que a gente vê só nas figurinhas de livro de revista, não, sabe? Eles já tiveram perda de informações que, vamos dizer, o concorrente lançou um produto que o produto tinha a informação era dele, original. Claramente visualizou que o produto era dele. Aí as informações estão muito compartimentadas, né? Então, foi dessa forma que eles trabalham. Gente, obrigado, Luiz. Pablo, você levantou a mão, você gostaria de fazer alguma pergunta, consideração? Estão me ouvindo? Escutamos bem. Na verdade, era em cima da fala de Mateus, né? Mas ele mudou o assunto, aí se você quiser dar continuidade, né? Eu só ia fazer uma colocação, né? Porque a citação dele ela foi muito específica, assim, né? E relacionando tamanho e financeiro, e depende, ao meu ver, né, nas leituras e no que eu abordo, nas pesquisas, sempre a gente tem que delimitar o escopo de análise, né? Então, assim, o tamanho da empresa, e foi fruto também da fala do Luiz, né, ela acaba enrijecendo os seus processos, principalmente afetando o seu desempenho de inovação. E aí não só tamanho, como também segmentação, né? Eu coorientei um trabalho de mestrado de uma empresa aqui da cidade, que é da indústria farmacêutica, né, do segmento farmacêutico, e eles estão investindo muito em inovação, né? Porém, é um segmento rígido, né? Você não pode fazer qualquer tipo de experimentação no processo, no produto. Por quê? Porque você lidar com vidas, lidar com medicamento. Então, eles têm uma rigidez, processual para assumir, para adotar aquela perspectiva de inovação, que acaba fazendo com que essa inovação demore um tempo maior para ser certificada e entrar no processo. Quando você pega startups de bases tecnológicas, principalmente ligadas à tecnologia de inovação, a experimentação é muito rápida, né? O desenvolvimento e a colocação no mercado, ela é quase que instantânea. Isso favorece o aumento desse desempenho de inovação, talvez não do desempenho financeiro, né? Mas ela consegue lançar mais rapidamente esses produtos no mercado. E aí vem um outro ponto que eu gosto sempre de tocar no assunto, né? Que é a partir daquela perspectiva do Steve Blank, de qual o intuito daquela startup ter sido criada, né? E muitas vezes elas são adquiridas porque elas foram criadas pelos seus proprietários para serem adquiridas, né? Então eles desenvolvem uma tecnologia e depois de 2, 3 anos vende elas aí por bilhões de dólares, e esse era o seu objetivo mesmo, vender ela para uma empresa maior, né? Ter o seu retorno financeiro e aí talvez partir para uma outra inovação, partir para outros investimentos, né? Então, às vezes, está dentro da estratégia da empresa ela ser adquirida, né? Então, a gente não pode também esquecer esse ponto de vista na análise. Excelente contribuição, Pablo. Eu acredito que, no caso, você citou a indústria farmacêutica, acho que cada segmento tem suas peculiaridades, né?
e os seus procedimentos de desenvolvimento de produto. E é como você falou, uma indústria farmacêutica, mesmo uma automotiva, né? Não dá para você, o MVP, né? A criação, o ciclo de vida, né? O quanto você pode errar, né? E fazer esse ciclo de realimentação, ele varia muito. Então não dá para se generalizar, né? Eu achei muito boa essa sua contribuição. Excelente. É, bom, com relação aos demais artigos, se alguém tem mais alguma consideração, algum comentário, alguma contribuição. Eu tenho uma, Paulo, no seu artigo, né? Eu achei muito interessante, né? Porque vocês fizeram uma análise qual e quant, né? Muito interessante. E vocês fizeram uma análise das capacidades dinâmicas, né? Subdividiram as capacidades dinâmicas, né? E chegou-se à conclusão que a capacidade absortiva e inovativa, não necessariamente adaptativa, né? Ela criaria um ambiente propício para criar um alto desempenho de inovação em empresas de base tecnológica, né? Eu verifiquei também que dentro da tua amostra investigada, né, você tinha apenas uma das startups que ela está em fase de tração, né? Eu li aqui que 53% das EBTs estão na fase de escala, 40% na fase de operação, né? Então, a influência do fato de você ter apenas uma empresa analisada em fase de tração, ela não pode ter influenciado nesses resultados que levaram que a capacidade adaptativa ela não seria tão determinante para o alto desempenho da inovação. No caso, seria uma oportunidade para um estudo futuro se analisar mais empresas em tração, talvez não mudasse esse cenário. Creio que sim, a limitação de amostral, né, ela acaba influenciando muito quando você vai abordar, né, uma pesquisa, né? Então, hoje eu entendo como um dos principais desafios, né? A gente tem muita dificuldade em lidar com a parte empírica quando se trata de dados primários, né? Ir diretamente à fonte, aplicar, né? A gente tem que insistir muito, às vezes a taxa de retorno ela é muito baixa, né, como foi o caso, né, desse trabalho, tá? Mas é uma limitação que merece destaque mesmo, né? Eu vou até tô paralelamente aqui colocando, né, para a gente poder fazer as melhorias aqui na pesquisa, porque o ideal era que tivesse equitativamente distribuído entre as fases para você poder ter uma percepção melhor, né? E aí é um fator preponderante nessa discussão desses resultados, né? Considero que sim, seja uma limitação a ser melhor desenvolvida. Excelente, muito bom. Eu não sei, alguém tem mais alguma consideração, sobre o próprio artigo ou alguma pergunta sobre os artigos apresentados? E que nós temos uma participante aqui, bem-vinda, Cristiane. Você gostaria de fazer algum comentário? Alguém mais? Enfim, temos tempo ainda para. Não? Então, pessoal, eu gostaria de parabenizá-los, né, os autores e coautores, pelos interessantes artigos apresentados, né, que abrilhantaram aqui o nosso SEMEAD, e pelas intervenções também. Nós temos ainda acredito que mais 2 dias, né, Matheus, de seminário. E eu peço também que Temos ainda mais 2 dias. Isso. E eu peço para vocês, por favor, tem um link aqui no chat para fazer uma avaliação de como foi essa sessão de moderação, tá? E convido vocês a entrarem na área de networking
para que a gente possa também estreitar nossas interações, né? Porque acho que é isso que abrilhanta aí a academia, né? Então, muito obrigado aí pela participação de todos. Eu desejo um excelente dia e um excelente evento para todos nós. Então, acredito, Matheus, que a gente Obrigado. possa. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Obrigado, boa Obrigado aí, tarde. pessoal, Então, Obrigado também. pela participação no SEMEAD e aproveitem o evento. obrigado. Então, tudo de bom para vocês.